Olá pessoal, essa é a aula 5, então eu vou fazer uma revisão aqui com vocês sobre números binários e depois fazer uma introdução sobre o IPv4. Então preste atenção porque números binários, apesar de ser uma coisa muito básica, é muito importante que vocês entendam o que eu vou falar aqui, porque para entender IPv4 vocês precisam entender os números binários, entender como que converte ali, apesar de que a gente não vai ficar convertendo na mão, no papel, vocês precisam entender a conversão dos números binários para decimal, decimal para binário e assim por diante. Primeiro, quando eu falo para vocês que eu tenho um número de 2 bits, o que isso significa? Significa que eu vou ter dois numerozinhos que ou ele vai ser 0 ou vai ser 1. Então, número de 2 bits vai ser um número binário que cada casinha vai ter 2 bits aqui, dois numerozinhos, que cada x desse ou vai ser 0 ou vai ser 1. E aí, pelo menos, pessoal, de 0 a 10 vocês precisam saber aí, porque é uma sequência muito fácil, em binário. Como é que eu conto de 0 a 10 em binário? Então, o número 0 vai ser 0, 0, o número 1 é 0, 1, o número 2, 1, 0, 6, 7, 9 e 10. Então aqui você tem todos esses números aqui em binário. E aí percebam que para eu fazer um número 10 em binário, eu preciso de 4 bits. Então o número 10 em decimal, convertendo para binário, eu preciso de 4 bits para poder fazer o número 10. Então o número 10 é um número de 4 bits. Então assim por diante. Então se você precisar converter um número, sei lá, 200, você vai precisar uma quantidade de bits. Então, um número, quanto maior a quantidade de bits, maior o número que eu consigo representar. E então é muito simples. E aí, vocês vão poder utilizar a calculadora. Eu vou abrir a calculadora aqui rapidamente para vocês darem uma olhada. Tanto no Windows quanto no Linux, você tem a calculadora do modo programador, programming aqui. Por exemplo, eu quero converter o número 200 para binário. Então, aqui a própria calculadora já fez para mim. Eu tenho aqui ó, 11001000. Portanto, o número 200 é um número de 8 bits. Eu preciso de 8 bits para representar o número 200 em binário. Entenderam? Certo? Aí agora a gente vai avançar aqui para o IP. Quantos bits tem o endereço IPv4? O IPv4, pessoal, ele tem 32 bits. Primeira coisa que vocês precisam saber do IPv4. Mas não é um número grandão de 32 bits. São 4 números de 8 bits. Cada quadradinho desse aqui, cada separação dessa aqui tem 8 bits. E aí, outra coisa que vocês precisam saber, que é muito fácil também, é que se todos os bits forem uns, que valor que eu vou ter aqui? Vocês conseguem já responder isso de cara? Eu sei, mas eu vou mostrar para vocês lá na calculadora. Se eu tiver aqui 8 bits, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho o valor em decimal 255. Ou seja, o que isso significa? Que todos os números IPv4, todos os endereços IPv4 vão ter um valor de no máximo 255. Você nunca vai ver um endereço IPv4 que tenha um valor aqui maior do que 255. Então eu posso ter qualquer valor entre 0 e 255. Por exemplo, 255.255.1.30 seria um endereço IPv4, certo? Então você tem aqui 4 octetos aqui, 4 números de 8 bits, que você vai formar um endereço IPv4 aqui em decimal. Beleza? Aí vocês têm ainda o endereço IP público e o endereço IP privado. Qual que é a diferença desses endereços IP público e privado? Eu vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar tanto no Windows quanto no Linux. Aqui no Linux, primeiro, se você digitar ifconfig, eu tenho aqui o meu endereço IPv4 privado. Esse comando do ifconfig mostra o endereço IPv4 privado. Aqui eu tenho ó, esse inet aqui, 172.21.103.185. Esse é o meu endereço IP
IPv4 privado. Se eu for lá no Windows, vocês também conseguem, vocês podem clicar aí nesse desenho aí de rede. Você clica nele, depois clica em configurações de rede e internet, vem em propriedades, isso no Windows 10, né? E aqui você tem o seu endereço IP privado, IPv4, 172.21.107.15. Então, nos dois sistemas é muito fácil olhar o endereço IP privado. E aí, já eu vou mostrar a diferença para vocês de endereço IP privado e endereço IP público. Para ver o endereço IP público, você vai no Linux, você pode usar o comando cur ifconfig.me. Então, o meu endereço IP público é esse endereço aqui, ó, 179.184.58.94. Percebo que o meu endereço IP privado era diferente, ele começava com 172 e meu endereço IP público 179. No Windows, geralmente você pode usar aí o seu próprio navegador. Se você digita no Google aí, What is my IP? No Google vai aparecer seu endereço IP público. No meu caso aqui, o Google está trazendo um IP diferente do que eu descobri aqui com o ifconfig. Provavelmente no meio do caminho está tendo uma troca de endereço IP. Por quê? Porque tanto o ifconfig.me quanto esse site aqui, ó, o meuip.com.br, ele traz o endereço que começa aqui, ó, com 179. O endereço que o Google me trouxe começa com 177. O Google fala que esse é o meu endereço IP público. Mas o meu endereço IP público, na verdade, é esse aqui que começa com 179. Então, sempre pesquisem aí mais de uma fonte. Esse site aqui, o ifconfig.me, ele é um site confiável. Então, se você olhar aqui está o meu endereço que começa com 179, que o endereço IP público você vai ter um só. Você não vai ter um endereço num site e outro endereço em outro site. Então, no meio do caminho, antes de chegar no Google, meu endereço IP público está sendo trocado por algum equipamento, mas o meu endereço IP público mesmo é esse aqui, 179.184.58.94. E aí vocês podem dar uma olhada no endereço IP privado e endereço IP público de vocês, e aí eu vou mostrar para vocês por que existe endereço público e por que existe endereço privado aqui na próxima etapa aqui. Eu desenhei isso aqui para vocês, essa rede aqui, que você tem um roteadorzinho aqui que também tem Wi-Fi, e aí tem dois computadores conectados por cabo, um celular. Isso aqui é só para dizer que tipo, depois disso aqui já é internet. É aquele cabo lá que sai do seu roteador aí e vai lá para o seu provedor de internet e para poder seguir a conexão de internet. E aqui o que acontece? Então eu tenho aqui todos os dispositivos com endereço IP privado. Então olha esses endereços aqui. Eu acredito que os endereços da casa de vocês, da maioria de vocês, começa com esse mesmo comecinho aqui, 192.168.1. Então esses endereços aqui são endereços privados. E aí, o que acontece na hora de sair para a internet? Por que o Google, por que aquele ifconfig.me, por que meuip.com.br vê outro endereço e não vê esses endereços aqui? Porque antes, todos os pacotes, todas as requisições, todo site que você for acessar, todo aplicativo que você usa, ele vai passar aqui para o seu roteador e o seu roteador que vai mandar para a internet essa sua requisição, essa sua solicitação. Então, na hora que você está acessando ali, por exemplo, o Facebook, é o seu roteador que vai encaminhar essa solicitação, essa página, essa foto que você está acessando para a internet. E aí, antes de sair do seu roteador, o seu roteador vai pegar todos esses endereços aqui privados e vai converter para um endereço IP público, um endereço IP que é visível na internet, que é compartilhado na internet. A internet não enxerga esses endereços IPs privados, beleza? Esses endereços IPs privados, eles só funcionam na sua LAN, eles só funcionam na sua rede local.
O endereço IP público é exatamente para você poder acessar a internet. E aí é um cara chamado NAT, um cara que eu digo é um protocolo chamado NAT que vai converter todos esses endereços IPs privados no seu endereço IP público. E aí todos que estão na sua casa provavelmente têm o mesmo endereço IP público, seja seu pai, seja sua mãe, seja quem for que esteja usando a internet na sua casa, vai ter o mesmo endereço IP público. E aí você vai acessar a internet, na verdade, com esse endereço e não com esse endereço IP privado. Vocês devem ter percebido aqui que o roteador ele tem dois endereços. Ele tem tanto o endereço IP privado quanto o endereço IP público. E aí o NAT, o protocolo NAT, ele vai fazer essa conversão de tudo que chega aqui de forma privada e vai encaminhar para a internet com um IP público. Conseguiram entender, pessoal? É isso que eu queria passar para vocês nessa introdução. Na próxima aula eu vou dar um pouco mais de detalhes, a gente vai montar uma redezinha dessa aqui no Cisco Packet Tracer. Então, até a próxima aula.